Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e eu quero conversar um pouco com você sobre liderança. Né? Quais são os principais aspectos do fenômeno da liderança? Qual é o papel do líder? Se líder nasce pronto? Se aprende a ser líder? Quais as técnicas que um líder pode desenvolver na condução das equipes? Né? Quais são as principais dificuldades para engajar a equipe nos seus objetivos, nos resultados, enfim. Existe uma série de dificuldades, de questionamentos que as pessoas me fazem a respeito do que é liderança, de como ser um bom líder. É para isso que eu estou aqui, para responder esse e uma série de outros questionamentos. Vamos lá? Bom, um chefe é fácil de você identificar, porque o chefe é um cargo, é um posto. Não é? Ele é formalmente colocado ali. E todo mundo sabe, se você chega numa loja, numa empresa e pergunta quem é o gerente, as pessoas vão falar, é fulano, é Beltrana, enfim. Não é? Agora, não necessariamente o chefe é o líder. Por quê? Entre chefia e liderança existe uma distância muito grande. Né? Líder é aquela pessoa que exerce influência sobre o grupo. E muitas vezes, quando o chefe não domina os aspectos técnicos da liderança na condução da equipe, o que pode acontecer? 3 situações. Não é? Ou você não tem um líder, e aí a equipe fica solta, agindo por conta própria, onde você tem situações de conflito, não se tem os objetivos claramente definidos, não se tem uma estratégia para buscar os resultados. Não é? Enfim, não tem um mediador quando surge os conflitos entre os integrantes da equipe, ou seja, você tem um time solto. Não é? Você tem uma outra situação que a gente chama de liderança paralela, quando o chefe não é o líder. Às vezes, existe um elemento mais antigo, ou uma pessoa que tem um notório conhecimento, um profundo conhecimento a respeito das atividades. Quando aparece um cliente com problema, reclamando, a equipe, ao invés de procurar o chefe, o gerente, o responsável, que teoricamente já era para ser o líder, procura essa outra pessoa, porque ele diz, não, ele sabe como conduzir, ele sabe resolver, ele sabe atender a necessidade tanto dos clientes quanto da própria equipe, enfim. E acaba surgindo uma situação muito difícil de ser lidada, de ser administrada no dia a dia da empresa. Por quê? O chefe não é o líder é um paralelo. E todas as vezes que o chefe às vezes vem com determinações no sentido de implantar novos procedimentos, cobrar resultados, etc., a equipe, ao invés de seguir o que o chefe está dizendo, nas reuniões isso fica muito claro, o chefe está dizendo, né, o gerente, o diretor, enfim, a pessoa que deveria estar ali exercendo o seu papel de líder, coloca situações e a equipe olha para um outro integrante, porque na verdade essa pessoa é o líder. E se ele concordar ou discordar, é que vai a equipe aceitar ou não os procedimentos, os processos, as orientações, enfim. Você tem uma situação, então, claramente de liderança paralela. Isso é extremamente danoso para a empresa, é conflitante, não alinha os objetivos. E você tem uma terceira situação que é chefe demais. Quando a pessoa que está ali definida, ou colocada para exercer o comando dessa equipe, e existem outras pessoas que interferem, que também mandam ali, que dão ordens ali. E você acaba gerando uma situação muito parecida com a falta de chefe, porque não se sabe a quem ouve. E muitas vezes as ordens são contraditórias. Um manda fazer de uma determinada maneira, outro manda fazer o contrário daquilo, e não se sabe a quem obedecer. E você gera situações de conflito, você gera desalinhamento dos objetivos que precisam ser buscados, você gera desmotivação, que é caótico quando você tem uma equipe desmotivada, se arrastando, que não está ali na busca dos objetivos, que estando já é complicado, já é difícil, já é competitivo o mercado para você atingir os resultados necessários. Então imagina quando você tem situações conflitantes. Então eu acho que essa é uma situação que fica bastante clara sobre o papel do líder. Quem é o líder? Que não necessariamente é o chefe. Qual é o ideal? Que o chefe, o gerente, o diretor, a pessoa, o supervisor, enfim, aquela pessoa que está imbuída do cargo de responsabilidade de condução da equipe, ou seja, o chefe, essa pessoa seja o líder. E para isso é necessário que ela domine determinadas técnicas, ferramentas. Existe
maneiras de você evoluir, desenvolver e ser um líder mais técnico, não é? Então é muito importante entender essa diferença. Isso é muito comum. As pessoas acham que, aliás, é uma corrente no estudo do fenômeno da liderança. Havia até antigamente um pensamento de que líder é um dom natural, que a pessoa nascia líder. Então, as empresas tinham a preocupação de que, eu preciso identificar quem é que tem esses dons, essas aptidões, para eu trazer e colocar nas funções de liderança. E na prática, não é assim que funciona, né? Na prática, liderança ela é eminentemente técnica. Existem recursos técnicos, como em qualquer outra atividade, não é? Que vai propiciar um desempenho mais otimizado, técnico, que vai se utilizar de ferramentas, de recursos, para que se conduza de maneira eficiente, de maneira a promover os resultados que essa equipe precisa, não é? Que são estudados, são aprendidos, são desenvolvidos. Então é importante entender que liderança, você estuda o fenômeno da liderança, você desenvolve aspectos técnicos que vão capacitar essa pessoa que está responsável pela condução das equipes, não é, a aprimorar, a se aprimorar, para que conduza de maneira técnica, de maneira eficiente, de maneira a motivar, a incentivar, a proporcionar as melhores condições para que essa equipe atinja os objetivos que busca, que tem intenção e interesse em buscar. Então, objetivamente respondendo, liderança se aprende, se treina, não é? se domina aspectos técnicos para se atingir níveis de excelência na condução das equipes, né? Eu costumo dizer o seguinte, líder é responsável por pelo menos 50% dos resultados de um time, de uma equipe. Então é muito importante, o papel do líder é estratégico. Eu tenho, na minha atividade profissional, nos anos de atividade que a gente tem, assim, N histórias, não sei o número de histórias para contar, de situações onde você tinha uma equipe que não produzia, não conseguia, conflitante, 1000 problemas para resolver, as metas não eram batidas, o ambiente não era agradável e uma série de outros problemas que a gente identificava. E quando você faz um diagnóstico, faz uma análise daquela situação, você percebe que está faltando eminentemente a liderança, a condução dessa equipe, não é? Tanto que quando a gente trabalha isso, ou capacitando essa pessoa que está ali responsável pela condução da equipe, quando é possível fazer isso e a pessoa entende que ela precisa se capacitar e conduzir de maneira mais técnica essa equipe, e muitas vezes isso não é possível porque a pessoa já está tão desgastada que ela não consegue mais, né? E outras vezes não, você começa a trabalhar e a maneira de se portar, de se colocar diante da equipe, transforma os resultados porque essa pessoa que estava ali em conflito com a equipe passa a dominar ferramentas, não é, que começa a dar um alinhamento de recursos que a equipe utiliza, de objetivos que se busca, um sentimento de missão dentro da empresa, e as pessoas então passam a ser altamente produtivas, motivadas, e esse time vira o jogo, não é? Eminentemente pela forma de atuação do líder. Não é? Então é muito importante o papel do líder nos resultados. Eu costumo brincar, eu falo assim, o líder representa pelo menos 50% do resultado. Aí depois eu me desminto, eu digo assim, não, na verdade é muito mais, não é? Porque a gente está cheio de histórias, de experiências, de equipes que de um dia para o outro dobram os resultados somente na mudança da liderança. Não é? Então, o papel do líder nos resultados é fundamental, é estratégico. O líder é aquele que constrói resultados através do seu time. Portanto, se você não tem uma boa liderança, você tem um time que com dificuldades de buscar os resultados que precisa. Para a empresa, para si próprio, é terrível, né? Alguém trabalhar em um lugar que não consegue atingir os objetivos, não consegue entregar aquilo que prometeu, não é? E aí vai se desmotivar, vai repensar se está no lugar certo, e os problemas começam a aparecer eminentemente como consequência dessa falta de um líder conduzindo esse time. Por que os colaboradores não fazem aquilo que é determinado para fazer? É consequência de
liderança fraca, mau planejamento, a equipe não está aceitando a influência dessa pessoa que está ali responsável pela condução, quem está ali à frente do time não consegue fazer um bom diagnóstico para saber por que aquele colaborador não está desempenhando o papel ao qual ele foi determinado ou se propôs a fazer, e como consequência, porque na verdade os resultados é o somatório de resultados individuais. Né? Então, quando a gente fala resultado de uma empresa é uma situação abstrata, né? É um conjunto. Portanto, o resultado da empresa é o somatório dos resultados individuais. Então, se você tem elementos numa equipe que não estão conduzindo, que não estão realizando aquilo que, da maneira correta que foi definido para se conduzir, para se fazer, para se executar, né? Por que esse colaborador não faz? Existem ferramentas que você faz um diagnóstico e descobre quais os motivos que levam uma equipe a não executar as tarefas que foram definidas. Então, novamente, são aspectos técnicos que se a pessoa que está à frente, responsável pela condução dessa equipe, ela tem o conhecimento e o domínio dessas ferramentas, ela consegue fazer um diagnóstico, identificar onde é que está o problema. Eu costumo dizer, como é que você vai dar o remédio se você não sabe onde dói? Então, é fundamental que o líder tenha um instrumental de ferramentas, né, que saiba fazer o diagnóstico de por que a sua equipe não está fazendo aquilo que deveria fazer, né, para entrar com as ações corretivas. Não é demitir. Demitir é muito fácil, mas ok. Eu sempre questiono, inclusive, aos líderes. Ok, você vai demitir. E quem que você vai botar no lugar? Né? Onde é que está a pessoa que vai entrar aqui e vai resolver o problema? Percebe? Então, compete ao líder, compete ao responsável pela condução do time ter recursos, né, ter competências para que ele consiga fazer um bom diagnóstico, identificar onde é que estão os problemas e tomar as providências necessárias para que esse time se alinhe com as grandes metas, os grandes objetivos do grupo. Não é? Enfim, eminentemente, novamente, é o papel do líder nessas ações de correção. As pessoas acham, e muitas empresas fazem isso, muitos diretores de empresa, ou aqueles que são responsáveis de promoverem as pessoas dentro da empresa, acham que basta um tempo grande dentro da empresa, ou que esse colaborador apresentou resultados excelentes, então que essa pessoa está preparada para ser líder. E aí promove essa pessoa. Em lojas é muito comum a gente... eu escuto muito lojista dizer assim, olha, promovi meu melhor vendedor ou minha melhor vendedora para gerente da loja e eu perdi um excelente vendedor e arrumei um péssimo gerente. Agora só tem um problema, a equipe está batendo cabeça, os conflitos apareceram, as vendas caíram, né? E você tem uma insatisfação generalizada, inclusive da própria pessoa. Né? Uma outra situação que acontece em cima disso é o contrário. Eu já ouvi, aliás, muito, o empresário dizer assim, não, eu não posso promover essa vendedora porque ela é a minha melhor vendedora. Né? Se eu promover ela para gerente, eu vou perder minha vendedora. Porque sabe que aquela pessoa não tem a capacitação necessária para assumir a liderança do grupo. Ok, e aí fica o questionamento que eu faço. Né? Se a gente sabe que o líder vai falhar, se você guindar essa pessoa a essa função e essa pessoa vai falhar, ou você já tem alguém falhando, a pergunta que fica é uma só. O que fazer para consertar essa situação? Não é? Novamente, a gente cai na situação de capacitação, domínio das ferramentas. Não é? Como é que eu vou me propor a executar uma atividade que é complexa, que envolve um time, um grupo, sem um domínio de ferramentas, sem as competências necessárias, sem o conhecimento dessas competências e o desenvolvimento dessas habilidades. Né? Então, eminentemente passa por aí, e não passar por aí, ir na intuição, no feeling, o risco de falhar é enorme, é muito grande. Bom, primeiro é importante a gente entender que uma equipe é composta de pessoas, e pessoas são diferentes, não é? Diferentes em diversos aspectos, na maneira de ser, mas também no seu nível de conhecimento, no seu nível de vontade de executar as tarefas, não é? Existem variações. Portanto, ocupar a função de liderança de um time
pressupõe entender isso, esse quadro, né, em que existem pessoas de diferentes níveis de capacitação e existem diferentes níveis de disposição, de vontade de executar as tarefas, não é? Tem gente que sabe muito, mas não quer fazer, não sente vontade de fazer. Tem gente que tem muita vontade de fazer, mas não conhece, não sabe como e também não vai entregar os resultados que a empresa precisa, que o líder precisa, do que o seu time entregue, né? E você tem alinhamento, tem gente que não sabe e não quer, tem gente que sabe muito e quer, enfim, você tem uma série de níveis dentro de um grupo. E aí é que entra a proposta do nosso curso, não é? Existem maneiras de você trabalhar um time, trabalhar uma equipe, primeiro, fazendo o diagnóstico do que a gente chama de nível de maturidade. Qual é o nível de maturidade da equipe para que você estabeleça uma maneira, um estilo de conduzir essa equipe. Não é? Mesmo que você detecte, que esse líder detecte que o nível de maturidade está abaixo, não é? Ótimo. Porque a partir daí, o que precisa ser feito? Elevar o nível de maturidade dessa equipe, energizar essa equipe, capacitar, não é? E alinhar com os objetivos da empresa, com o uso das ferramentas que a empresa disponibiliza, com o domínio das técnicas, não é? Para que esse time consiga entregar os resultados que a empresa precisa. Não é? E quando eu falo empresa, não é só do ponto de vista da empresa. Porque uma empresa só vai prosperar se ela conseguir encantar os seus clientes, se ela conseguir conquistar e reter clientes. Portanto, a responsabilidade do líder na detecção do nível de maturidade da sua equipe, na melhor maneira de conduzir esse time, né, tanto individualmente quanto o grupo, né, qual é o estilo adequado para se conduzir essa equipe e, especialmente, como trabalhar no amadurecimento dessa equipe, né, como elevar o nível de capacitação e de disposição, de motivação, de vontade de fazer e querer entregar trabalho de excelência, resultados de excelência. Não é? Eminentemente, são técnicas, essa é a proposta do nosso curso, né? Quando a gente fala em fazer um curso de liderança para líderes, é exatamente isso. Quais são as ferramentas possíveis, qual o tipo de domínio que eu tenho que ter em termos de ferramenta para saber diagnosticar adequadamente qual é o nível de maturidade da minha equipe e o que eu tenho que fazer para que essa equipe entregue resultados de qualidade e que cada vez mais vá evoluindo. Lembrando, e aí tem um ponto importante que eu quero lembrar, que as pessoas evoluem também, né? Muitas vezes você faz um trabalho de desenvolvimento de uma equipe e aí acontece um fator, por exemplo, e você consegue um colaborador em alto nível de performance, acontece algum fato na vida privada, na vida pessoal desse colaborador e ele acaba regredindo. Você quer ver um exemplo que é relativamente comum de acontecer, simples de acontecer, de a gente enfrentar essa situação, é, por exemplo, quando há uma separação, né? Quando é um casal. Às vezes você tem um colaborador ali em alto nível de performance e, de repente, há um rompimento na sua vida pessoal, há uma separação, né? E essa pessoa entra em depressão, essa pessoa se desmotiva no aspecto pessoal e acaba refletindo no seu comportamento dentro da empresa. Né? E aí é necessário que haja um líder que saiba lidar com essa situação. Ok, eu tinha um determinado padrão desse colaborador que agora não tenho mais. O que fazer para tentar retomar e recolocar esse colaborador no nível de excelência que ele já esteve, inclusive. Né? Eminentemente domínio de técnicas, de ferramentas, de diagnóstico e de implementação de soluções para evoluir esse time, para buscar aquilo que todo mundo sonha, né, que é um time de alta performance. Né? Para quem é o curso? Quem deve fazer um curso de liderança? Primeiro, quem já exerce a função. Né? Hoje, como a gente já comentou, o nível, o impacto de um líder nos resultados de um grupo, de um time, é
extraordinária, muito alto. Portanto, quanto maior o nível de capacitação dos líderes, das pessoas que estão responsáveis na condução dos seus times, das suas equipes, maior a possibilidade de uma entrega de excelência, de uma equipe de alta performance que consegue competir no mercado, né, hoje cada vez mais exigente, cada vez mais competitivo, e quem consegue a transformação de resultados é uma equipe, né, e o papel do líder é exatamente esse, conduzir a sua equipe para resultados de excelência. Né? Então, a primeira pessoa que deve dominar são aquelas pessoas que estão responsáveis na condução das suas equipes. Gestores, né? Gerentes, supervisores, diretores de empresa que ocupam funções de liderança. Não só comercial, a gente fala muito de vendedor, mas todo o departamento, todo o setor onde você tem uma pessoa responsável, né, pela condução de outras pessoas, de um time, de uma equipe, aí você tem o fenômeno da liderança, ou seja, coordenar pessoas em busca de objetivos corporativos, de objetivos de um departamento. Esse é o papel do líder, né? E aquelas pessoas que pretendem ascender, assumir, serem promovidas, não é fundamental que tenham conhecimento técnico para que consigam responder adequadamente quando assumirem essas funções. Então, se eu quero ser um líder, se eu sou um vendedor, e pretendo ser um gerente de vendas, um supervisor, é fundamental não só que eu tenha bons resultados de venda, que eu tenha uma boa carteira de clientes, que eu consiga vender bastante, mas é fundamental ter a consciência de que a partir do momento que eu passar para uma função de comando, uma supervisão, uma gerência, que eu saiba o que fazer, como fazer para conduzir não as minhas vendas pessoais, mas a minha equipe a buscar os resultados que a empresa precisa. Então é fundamental que as pessoas que pretendam, né, que queiram crescer, assumir funções de liderança, tenham conhecimento técnico e o domínio de ferramentas, de habilidades na condução das equipes, né? Portanto, objetivamente respondendo, para quem é o curso? Para líderes, é fundamental, que já exercem o papel, e para aquelas pessoas que pretendem assumir cargos de liderança, não é? Sabendo que não basta só dominar a área, ter expertise no departamento, na função, nas ações que essa pessoa executa no dia a dia da empresa, né? Mas que saiba conduzir equipes. Esse é o papel do líder, né? Comandar, coordenar equipes em busca de resultados. A proposta do curso é estudar desde a origem da liderança, né, de onde vem o fenômeno da liderança, quais são as correntes, os estilos de liderança e quais as maneiras de conduzir, os aspectos positivos e negativos desse estilo, evoluindo, passando, né, por toda a evolução dos estudos, das técnicas, das ferramentas que foram desenvolvidas com esse olhar, com essa intenção de comando e coordenação das equipes em busca de resultados, né, com ferramentas práticas. Esse é o nosso objetivo, é capacitar pessoas no exercício da liderança para que consigam fazer com que os seus colaboradores, o seu time, entregue o que há de melhor, por dois aspectos. Né? Primeiro, porque a empresa precisa disso. A empresa só vai sobreviver hoje no mercado se ela conseguir atingir realmente resultados de excelência. Não tem mais espaço hoje. O espaço para o erro está muito estreito. Né? Até pouco tempo atrás ainda se tinha uma determinada margem que a gente chama de mascarava o erro, né? Esse erro, o custo do erro não era tão preponderante, não era tão representativo. Mas hoje, como as margens estreitaram muito, os custos fiscais, os custos de marketing, os custos da operação em si subiram de maneira muito grande, essa margem de erro estreitou muito. Então, o líder não pode errar. Né? Ou tem que errar o mínimo possível, né? Dizer que não pode errar é quase impossível, só não erra quem não faz, né? Mas qual que é o objetivo? Que se estreitar ao máximo possível essa possibilidade de erro, convertendo em excelência de resultados. Né? Então a proposta do curso é dar esse instrumental, né? Apresentar as ferramentas, as técnicas, desenvolver a habilidade, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você conhecer, é tomar conhecimento das ferramentas. A outra coisa é você conseguir executar, utilizar a ferramenta de maneira hábil, né? Com habilidade, com excelência. Então, são dois aspectos importantes que o curso trabalha.
o conhecimento das ferramentas de técnicas de liderança e como desenvolver essas habilidades para ser um líder eficiente e eficaz, ou seja, fazer a coisa certa e conseguir os resultados que se busca. Não é verdade? Esse é o grande objetivo, esse é todo o esforço que a gente faz no curso para capacitar pessoas para as funções de liderança em busca de resultados fantásticos, de resultados de excelência, que esse é o meu resultado. Né? Quando eu treino um líder, uma pessoa na função de liderança, e ela consegue apresentar resultados de excelência através do seu time. Essa é uma dúvida que sempre surge. Hermelino, como funciona o curso? Como é que eu faço o curso? O curso é o seguinte, como é que funciona? Você vai fazer a sua inscrição, o curso são aulas gravadas, né? Eu dividi em módulos, cada módulo abordando uma parte do conteúdo e a gente vai evoluindo. Então, o módulo, dentro desse módulo, eu tenho uma sequência de aulas, né? São vídeos, você vai acessar a plataforma depois que você fizer a sua inscrição e a gente vai deixar isso bem explicadinho. Você, feita a sua inscrição, acessando o curso, a plataforma, você então vai, no teu ritmo, na sua maneira, na sua forma, na sua organização de estudo, vai começar então a assistir às aulas. Junto com a aula, que é um vídeo, você vai assistir o vídeo, as aulas têm em média 10 minutos, um pouco mais, um pouco menos, mas em média 10 minutos cada aula. Você assiste a aula com o conteúdo dela, logo abaixo do vídeo tem um material impresso, né, material de apoio, que é para você ler o resumo daquilo que trata a aula, e na sequência você tem os exercícios, né, na forma de quiz, perguntas com possíveis respostas que vai exercitar no sentido de fixar o conteúdo. Então, resumindo, você vai assistir a aula, logo abaixo você tem o material impresso que você pode abrir e também imprimir, formando, né, a sua apostila do curso, o seu manual do curso, para poder ler e fixar. O curso você pode fazer quantas vezes desejar, no seu horário, né, nos horários mais adequados, no trajeto do trabalho, você pode estar assistindo aula, em casa, enfim, né, no seu intervalo na empresa, assistir a aula e evoluindo no curso, evoluindo módulo a módulo até você concluir o curso. Né? Então, basicamente é isso aí. Você acessa a plataforma, vê o vídeo, tem um material de apoio que você estuda nele para fixar o conteúdo e aí avalia e exercita aquilo que você acabou de aprender na aula através dos quizzes, né, dos exercícios. Enfim, é um curso prático, é rápido, não é um curso que você vai ficar 2 anos fazendo, né? Você vai implementar o seu próprio ritmo de estudo, não é? Com a vantagem de fazer e voltar e revisitar as aulas para realmente assimilar de maneira a conseguir colocar em prática esse conteúdo que você pega no curso. O curso fica disponível, quando você faz a inscrição, pelo período de 1 ano. Durante 1 ano, você pode entrar e fazer o curso quantas vezes você desejar. Né? Inclusive, eu recomendo que faça várias vezes, porque a gente esquece, cai na zona de conforto. O nosso cérebro é assim, né? Você assiste a aula, você vê aquilo está ali, presente. Conforme você deixa aquilo de lado e vai só no dia a dia, a gente tende a ir reduzindo, usando menos, esquecendo. Então é importante que se faça o curso, volte, faça novamente. Então, pelo período de 1 ano, você pode acessar quantas vezes você desejar, ou achar que é importante, ou achar que é necessário, revisitar as aulas, rever as aulas. O material de apoio é seu, você imprime e ele é seu, né? Mas o acesso à plataforma é pelo período de 1 ano.